todos que nos acompanham pelas redes sociais. É claro, a ata aprovada. Está aprovada a ata. Vamos convidar para tomar assento conosco na sessão administrativa a secretária. São preservados, fiscalizados e só tenho aí parabenizar a administração de Vossa Excelência, juntamente com o nosso corregedor. E só isso, presidente. Obrigado, Rivaldo. Juiz Orlando Vasconcelos. Senhor presidente, da mesma forma, eu não poderia deixar de parabenizar essa presidência, através de Sua Excelência e a Corregedoria, através do desembargador Carmo Antônio, pela iniciativa em, mais uma vez, levar a democracia em loco para as comunidades mais longínquas do nosso Estado, demonstrando que não existe diferença em nenhum município, né, de nosso Estado. Então, desde logo, de forma objetiva, parabenizo a atitude de Vossa Excelência e registro também, Excelência, que este Tribunal Regional Eleitoral está sendo muito bem representado no COPEG de 2023, aqui em Porto Alegre, tanto por mim quanto pelo juiz Rivaldo Valente, e estamos aqui representando com muito orgulho o TRE do Amapá. Trabalho dado aí, doutor Orlando, tenho certeza que Vossas Excelências estão, de fato, honrando o nome da nossa instituição, como sempre o fizeram. Juíza Ariadne Alencar, alguma proposição, comunicação? Nenhuma, Excelência. Doutora Sara Cavalcante, alguma comunicação, doutora, ou proposição? Não, Excelência, nenhuma. Eu só estou com um problema no áudio, não sei se os demais também estão, mas praticamente não estou conseguindo escutar Vossa Excelência. Ah, tá. Mas o som de Vossa Excelência está chegando muito bem aqui conosco, tá, doutora Sara? Deve ser algum problema aí no microfone do computador. Mas eu quero, então, em termos de comunicação, dizer a todos que estamos no Vale do Jari, não apenas para transmitir a sessão, desde 2015, que partiu da ideia dos próprios servidores eleitorais, no sentido de preparar aqueles pretensos candidatos para concorrerem ao processo político, sabendo o que é o processo político. Isso não apenas facilita a compreensão de como funciona um processo eleitoral, como também facilita o nosso próprio trabalho eleitoral à medida em que essas pessoas se familiarizam com os ritos, com os procedimentos, de maneira que muita coisa que fariam errado se não tivesse uma orientação específica, pelo menos elas se preocupam em corrigir aquilo que nós passamos da experiência eleitoral e das reformas eleitorais que são feitas anualmente pelas resoluções do TSE, principalmente em anos que antecedem ao pleito eleitoral. Então, com muita satisfação que nós trouxemos essa caravana. Em complemento a isso, também teremos, né, desembargador Carmo pode falar melhor, uma participação do nosso corregedor a respeito de um assunto muito precioso e também um projeto que ele vai falar agora, um projeto que nos destaca, dá um destaque nas metas de qualidade estabelecidas pelo CNJ, né, Carmo? Hoje à noite, a partir das 19 horas, no plenário do Ministério Público, nós teremos algumas palestras que vamos tratar de assuntos que faz parte de uma política do Poder Judiciário e, consequentemente, também do Tribunal Regional Eleitoral. Nós vamos falar sobre assédio moral e sexual, não só no ambiente de trabalho, mas também em outros locais. Vamos falar também sobre violência doméstica e falarão alguns especialistas, psicólogos e assistentes sociais do CREAS. Então vai ser um prazer recebê-los todos lá e esse plenário que está presente aqui já está convidado, Excelência. Perfeito. Então eu quero agradecer em nome do Poder Judiciário Eleitoral ao vereador Valcimar Fonseca, que nos forneceu esse espaço tão acolhedor e realmente oportunizou nós estarmos aqui nas dependências da Câmara de Vereadores de Laranjal do Jari para transmitir isso ao vivo. E registrar a presença da secretária Maíra Caldas, secretária de Assistência Social aqui do município de Laranjal do Jari, e eu passo então a palavra à Sua Excelência para brevemente falar em nome do prefeito Márcio, que não nos faltou com apoio, viu Maíra?
e também assim como a preocupação da presidente da Assembleia Legislativa, a deputada Aline Serrão, que também muito preocupada com essa atividade, muito embora em outra atividade, ela chega hoje à noite ao município, ela e o prefeito, mas de longe eles têm feito esses cuidados para que tudo corra bem. Maíra, você está com a palavra. Boa tarde a todos. Eu, em nome do prefeito Márcio Serrão, da presidente da Assembleia Legislativa, Aline Serrão, damos as boas-vindas a toda, em nome do João Lages, e do desembargador Marco Antônio, a todos, sejam bem-vindos ao nosso município de Laranjal do Jari. Quero parabenizá-lo pela sessão itinerante aqui no nosso município, e não só pela sessão itinerante. Vocês estão hoje aqui na Câmara, mas a gente está tendo palestras na promotoria, também em parceria com o Tribunal de Justiça. Pela manhã estiveram no CRES, que é o Centro de Referência de Assistência Social do município, ministrando palestras e oficinas às mulheres aqui do nosso município. Então, quando o TRS desloca da capital e vem até o município, ele consegue enxergar, em loco, qual é a demanda do município de Laranjal do Jari, consegue enxergar não só as demandas, mas também os avanços dentro do município. Uma vez o desembargador João Lages, excelentíssimo, ele falou mesmo assim que ele tinha vindo ao município há muitos anos atrás. Quando ele retornou ao município, ele viu que realmente houve um grande avanço. Inclusive, como um exemplo, o senhor falou mesmo assim, quando a gente se olha no espelho, se a gente consegue enxergar o tanto que a gente envelheceu também, então, assim, foi uma comparação que o senhor fez em referente ao município de Laranjal do Jari. O município de Laranjal do Jari, ele evoluiu muito. Então, assim, tudo isso aconteceu pela união dos poderes, A Prefeitura de Laranjal do Jari, ela não fez nada sozinha, A gente sabe que tem uma bancada estadual, uma bancada federal, que foi importantíssima nesse processo. Então, assim, mais uma vez, parabenizar os senhores por ter saído da capital e vir até o nosso município, trazendo essa sessão itinerante para cá. Estive presente na promotoria. Quero lhe falar que tudo que foi ministrado lá foi de suma importância para as eleições de 2024. Inclusive, muitas coisas que a gente, confesso para os senhores, que eu não sabia, consegui aprender bastante. Obrigado mesmo. Presentes aqui os defensores públicos, não, são os juízes, aliás, os nossos colegas juízes de direito, eu registro a presença. O doutor... Eu peço só desculpa, porque como são juízes recém-possados, ainda não conheço de todos. Os titulares estão de férias e vocês estão aqui tomando conta do mês do júri. De manhã eu fui lá e nós fomos lá muito rapidamente, mas não deu, nós tínhamos um compromisso em Vitória, mas estamos aqui com o doutor Robson e o Rauli. Doutor Robson e Rauli. Perfeito. Então, estão os nossos juízes aqui, registrada a presença. Sinto-se em casa, tá, Excelência? Vossas Excelências são aquilo que nós temos de melhor representando o Poder Judiciário estadual e eleitoral aqui nesse município. Então, encerrada a sessão administrativa, passemos à sessão judicial. Em julgamento, aliás, havendo quórum, eu declaro aberta a sessão judicial desta data, deste dia 16 de novembro de 2023. Será realizada justificadamente em modalidade híbrida e submeto aos pares a ata da sessão anterior. Se ela estiver toda em ordem, declaro aprovada. Está aprovada a ata. Em julgamento, item 1 da pauta é o agravo regimental na representação especial número 0600-839 de 2022, origem Macapá, relator juiz Orlando Vasconcelos. O agravante é o Ministério Público Eleitoral, agravado é Jaime Domingues Nunes e Liliane Araújo de Carvalho Albuquerque. Haverá sustentação pelo agravado Jaime Domingues Nunes, feita pelo advogado Vladimir Belmino de Souza. Compõe a turma julgadora, além do relator, os juízes Carmo Antônio, Anselmo Gonçalves, Paulo Madeira, Tina Souza, Ariadne Alencar e João Lages. Declarou-se suspeita nos autos a juíza Paola Santos. Ilustre relator, com a palavra. Ok, Orlando. Juiz Orlando Vasconcelos, está ouvindo? Estou ouvindo, presidente. Ok. Vossa Excelência está com a palavra. Perfeitamente. Uma boa tarde a todo o presidente, ilustres pares, doutor procuradora regional eleitoral, demais autoridades que se fazem presentes, a todos que nos assistem. Aqui nós temos um agravo regimental interposto pelo Ministério Público Eleitoral,
em face da decisão monocrática, a qual julgou improcedente a representação especial por conduta vedada em face de Jaime Domingues Nunes, por utilização em benefício de sua candidatura ou indireta da União, dos Estados ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, a nulidade da decisão objurgada, por entender que a representação da conduta vedada não poderia ter sido julgada monocraticamente e deveria ter sido submetida ao julgamento pelo Pleno do TRE-Amapá, nos termos do inciso 12 do artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90. Pugna, entretanto, pela aplicação da teoria da casa madura ao caso, tendo em vista as condições de imediato julgamento. No mérito, afirma que o agravado praticou conduta vedada no período de campanha, na medida em que se utilizou da condição de vice-governador para praticar ato de campanha no interior do HE, ao divulgar imagens e vídeos do interior do hospital e sua propaganda eleitoral, na TV e nas redes sociais. Teria afetado por si só, assim, a igualdade de oportunidades entre os candidatos, ao contrariar o disposto no artigo 73, inciso 1 da Lei 9.504 de 97. Que era assim na retratação da decisão agravada pelo relator ou a remessa dos autos ao plenário do TRE-Amapá para anular a decisão monocrática recorrida e aplicar a teoria da casa madura, dando procedência à representação, cassando o registro de candidatura de Jaime Domingues Nunes, nos termos do artigo 73, parágrafo 5º da Lei 9.504 de 97, e aplicação de multa de 100 mil UFIs. Devidamente intimado, o agravado apresentou contra as razões, alegando preliminarmente a intempestividade do recurso, por ter sido protocolado 15 dias após a intimação, e erro grosseiro na escolha do recurso, por entender cabível recurso ordinário, ao invés de agravo interposto pela MPE, e inaplicável a fungibilidade ao caso. No mérito, afirma em síntese a inexistência de argumento ou prova que caracterizem a conduta abusiva, e ao final requer o não conhecimento e subsidiariamente a devolução dos autos para a colheita de prova testemunhal ou desprovido do apelo, mantendo-se a decisão de piso. Este é o relatório, presidente. Passar a palavra à representante do Ministério Público Eleitoral, doutora Sara. Vossa Excelência está com a palavra. Boa tarde. Obrigada, Excelência. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos julgadores, boa tarde a todos que nos assistem. O agravo regimental em questão foi proposto contra a decisão que monocraticamente julgou improcedente a representação especial por conduta vedada, movida pelo Ministério Público Eleitoral, em face de Jaime Domingues Rodrigues. Considerando o restabelecimento da decisão ID 4972-056 a partir da ordem concedida em mandado de segurança, o Ministério Público Eleitoral passa a demonstrar as razões pelas quais a referida decisão merece ser retratada ou modificada. Conforme determina a legislação de regência, as representações especiais por conduta vedada seguem um rito processual do artigo 22 da Lei Complementar 64, que, por sua vez, estabelece que os autos da representação devem ser encaminhados ao tribunal competente, de modo que não é possível o feito ser julgado monocraticamente. Superada a questão, vê-se que a conduta vedada, imputada ao agente público, consistente na utilização do Hospital de Emergência de Macapá, encontra-se inteiramente subsumida à previsão do artigo 73, inciso 1 da Lei 9.504, que proíbe a utilização pelo agente público de bens móveis e imóveis pertencentes à administração pública. Quanto à presença dos elementos caracterizadores da conduta vedada, cumpre registrar que o representado ostenta a pública e notória condição de vice-governador, o que o qualifica como um agente público. Tais fatos são públicos e notórios e independentes de provas, nos termos do artigo 374 do CPC. Ademais, a representação segue ancorada em provas robustas dos atos de campanha praticados no âmbito do Hospital de Emergência de Macapá em agosto de 2022, onde o representado interagiu com pacientes e acompanhantes em evidente ato de propaganda eleitoral, tendo inclusive divulgado as imagens em horário eleitoral e por meio de redes sociais. Destaque-se que os eventos ocorreram em área interna do hospital, que não é de livre acesso, conforme se pode depreender, inclusive, do depoimento do diretor do HE, Denis Pinheiro Macedo, que afirma ter tomado conhecimento de que, em agosto, o candidato ora representado teria adentrado ao hospital e teria feito as filmagens. Nesse ponto, Excelências, cumpre rememorar a firme jurisprudência do TSE na matéria, segundo a qual, para que seja lícita a utilização de bens públicos de campanha, em atos de campanha,
é necessário, primeiro, que o local das filmagens seja de livre acesso a qualquer pessoa, o que, como já exposto, não é o caso, tendo em vista que as imagens ocorreram em área reservada do hospital. 2, o uso das dependências deve ser franqueado a todos os demais candidatos, o que também não é o caso, pelas mesmas razões. 3, a utilização se restringe à captação de imagens, o que também não ocorreu, tendo em vista a evidente interação com os pacientes e acompanhantes presentes no local. E, por fim, o serviço não seja interrompido em razão das filmagens. Vê-se, portanto, que o representado deliberadamente ignorou 3 dos 4 requisitos estabelecidos pelo TSE para que a sua conduta fosse praticada dentro dos parâmetros de licitude da utilização do bem público. Por essas razões, surge a necessidade de aplicar ao representado as sanções dispostas no artigo 73, parágrafo 5º da Lei 9.504. Não se pode perder de vista nem a condição do representado, nem o amplo alcance das imagens, proporcionada pela divulgação de sua conduta em propaganda partidária e nas redes sociais, com evidente condão de comprometer a competitividade e a igualdade de condições com os demais candidatos do pleito eleitoral. Por fim, frise-se que o processo encontra-se suficientemente instruído para julgamento, com perfeita incidência da teoria da causa madura, o que resta notoriamente evidenciado pelo despacho ID 4966568, em que foi dispensada a dilação probatória, por se considerar que os elementos trazidos nos autos seriam suficientes para o julgamento da demanda. Por essas razões, excelências, o Ministério Público Eleitoral pugna pela retratação pelo relator da decisão agravada e, não havendo retratação, pela remessa dos autos ao plenário deste tribunal com imediata inclusão em pauta e o subsequente conhecimento e provimento do agravo. É como se manifesta, excelência. Obrigado, doutora Sara. Vamos ouvir a defesa do doutor Vladimir Belmino. Boa tarde, seja muito bem-vindo. A palavra está com Vossa Excelência. Boa tarde, senhor presidente, a quem saúdo todos os membros do Tribunal Eleitoral, a ilustríssima Procuradora Regional Eleitoral, doutora Sara, e gostaria de agradecer ao servidor Henrique, em nome dele a todos os servidores, por ter me encaminhado o link para participar dessa audiência. Me apresento para aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e que não podem nos ver. Eu sou um homem de meia idade, de cabelo grisalho, uso óculos pretos, sou de pele branca, estou usando uma camiseta na cor rosa. Peço desculpas a esse tribunal porque, em razão de algumas vicissitudes do trabalho, eu não consegui providenciar a gravata e o paletó. Peço que isso seja desconsiderado. Em hipótese alguma se trata de um desrespeito no Tribunal Regional Eleitoral, membros a qual eu tenho a honra de participar e colegas de profissão que hoje estão sentados nos representando tão bem aí na OAB. E em nome desses eu saúdo o doutor Juiz Orlando, que é o relator desse caso. Excelências, inicialmente sobre a intempestividade, quero fazer anotar que o recurso foi protocolado 15 dias após a intimação, em que pese o Ministério Público ter o privilégio de aguardar os 10 dias que lhes são encaminhados via de regra. Esse caso não merece esse tipo de deferimento, posto que aqui a Procuradoria ela é autora do caso. Ela deixa de ser um fiscal da lei, ela não emite mero parecer. Isso tem desequilibrado a relação entre os atores do processo eleitoral, porque quando, por exemplo, em alguns despachos são determinados que as partes se manifestem em alegações finais em 2 dias, as partes que não são Ministério Público, elas o fazem nesse período, enquanto o Ministério Público ele protocola as suas razões, suas alegações finais, seus recursos, quando é parte, muito depois, se privilegiando indevidamente de prazos que não lhe cabe quando são partes propriamente. E esse é o caso específico. Portanto, reforçamos os argumentos trazidos junto ao recurso quanto à intempestividade. A Procuradoria ela foi intimada por despacho específico no dia 22/8 de 2023, e ela protocolou o recurso em 25/8. 15 dias se passaram após a intimação. Por conta disso, Jaime Domingues Nunes entende que o recurso ele é intempestivo. Mas, embora
possa ser ultrapassado, como foi na primeira oportunidade que esse caso foi julgado, que tivemos que retirar de pauta. O relator, doutor Orlando, ele entende pela tempestividade. O tribunal vai apreciar objetivamente. Mas mesmo que o seja ultrapassado, o fato da intempestividade e o descompasso e a descaracterização do Ministério Público, nesse caso, como parte, o recurso ainda assim é incabível. O recurso do qual se recorre nesse tipo de caso é não agravo regimental, mas sim o recurso ordinário, conforme previsto na legislação específica. E a farta jurisprudência dos tribunais superiores reconhecendo que, neste caso, não é possível aplicar a fungibilidade do agravo regimental a se compor como recurso ordinário fosse, mesmo porque isso é enfrentado objetivamente na peça do Ministério Público Eleitoral, e o que tira o condão de engano ou de equívoco. Na verdade, reforça o erro grosseiro que os tribunais superiores entendem quando aplicam a infungibilidade nesse caso específico. É importante discutir os fundamentos da sentença aqui, e não a qualidade dessa. Essa qualidade ela foi atestada através do mandado de segurança que mandou restabelecer aquela sentença, inclusive com ciência do Ministério Público, que passou a operar o prazo para poder manejar o recurso, escolher o recurso, ainda que indevido, para apresentar a esse tribunal. Então não está a se discutir se a sentença é válida ou não. Ela foi validada por esse tribunal, o que nos leva a rediscutir o mérito da sentença quanto à matéria devolvida a esse tribunal, não quanto à sua qualidade. Bom, quanto ao mérito da sentença, é importante que há um paradigma, o qual foi muito bem citado pela ilustríssima Procuradora Regional Eleitoral, que baliza o caso nessa espécie aqui apresentada, né? Então, o que poderia ser devolvido para esse tribunal? E aqui eu acredito que o Ministério Público bem observou, porque ele fala especificamente de Jaime Nunes. A esse momento da sentença não havia outra parte envolvida no polo passivo, somente o Jaime Nunes. Então, o que pode ser devolvido? O local era de livre acesso às pessoas. Esse tribunal já analisou exatamente esse ponto, reconhecendo, salvo engano, a lavra desse acórdão é da caneta do hoje presidente do João Lades, que reconheceu, salvo engano, também há um voto nesse mesmo processo pelo desembargador Gilberto Pinheiro, que reconhece, e com várias nuances, porque se trata do local de livre acesso de pessoas naquele momento. Inclusive, ficou demonstrado naqueles processos, e nesse, que não se entrou em sala de cirurgia, em almoxarifados, tão somente se percorreu corredores, falando com pessoas, sim, porque isso é importante, falar com as pessoas. Não se entrou lá somente para mostrar a situação caótica que todos conhecem, todos os populares daquela época conhecem do hospital de emergências, e faz-se constar que não há nenhuma certidão, embora haja uma declaração do então gestor daquele hospital, que prestava deveres ao senhor governador naquela época, Valdez Góes, com quem Jaime Nunes estava rompido de amplo conhecimento da sociedade desse tribunal, pois disputava a eleição contra um apadrinhado do senhor Valdez Góes, então governador, que era o Clécio Luiz, que veio a ser eleito. Então não havia a qualidade naquele momento objetiva, funcional de vice-governador, e sim de candidato. E ao adentrar no hospital de emergências e mostrar a realidade tal qual se encontrava, não houve interrupção de nenhum serviço público. Em nenhum momento desses autos pode se extrair disso. Então, Jaime Nunes entrou num local de livre acesso, não interrompeu os serviços públicos em nenhuma forma, e isso restando provado. Da mesma forma, não houve proibição de que outros candidatos fizessem o mesmo movimento. Não há tal proibição, sendo certo que todos poderiam fazer nos locais que foram feitos, porque era franqueado a todos os candidatos. Inclusive, deveria ter sido feito, e
como foi motivo de muitas questões de campanha, porque esse caso tomou um grande vulto à época dos acontecimentos, fez com que o candidato opositor, apoiado por Valdez Góes, Clécio Luiz, fosse às redes sociais e trabalhasse a questão da saúde com maior objetividade, sem esconder, a partir de então, o hospital de emergências e toda a situação caótica pela qual passava a população amapaense naquele tempo. Por último, o requisito paradigmático que se impõe é saber se aquela utilização do bem, ela se restringiu à captação de imagens, à conversa com os populares, sem encenação, o que ficou extensamente comprovado também. Né? Ou melhor, nada se comprovou ao contrário, como já tivemos história, inclusive aqui no Amapá, por conta de uma campanha onde havia movimentações de maca, e isso foi comprovado depois. Muito pelo contrário. A incursão, a entrada, a tomada de imagens, ela se deu num curto período de espaço, pelo mínimo de equipe necessária e sem nenhuma encenação por parte de ninguém. Portanto, não é a mera captação de imagens que caracteriza a utilização do bem público, como pode parecer querer fazer com o entendimento do Ministério Público Eleitoral. Mas é o seu uso efetivo. Não foi utilizado o hospital efetivamente para a captação de votos, muito menos para a propaganda eleitoral. Não houve preparação do local, não houve encenação e tampouco houve utilização de funcionários ou arregimentação de pacientes e acompanhantes como atores de uma cena planejada. Nada disso ocorreu naquele momento. Dessa forma, não é nem o caso, Excelências, de ultrapassada toda essa fase instrutória e de julgamento, não é nem o caso de ser um julgamento por causa madura, porque não há que se desconstituir uma sentença que esse tribunal deu força. Se há que decidir sobre a reforma ou não da sentença. Nesse sentido, o senhor Jaime Nunes se pronunciou e, em caso extremo, porque consta do procedimento, que seja reavaliada a necessidade de produção de provas que foram desconsideradas à época pelo Dr. Nomandes, uma vez que ele formou firme convicção da inexistência de qualquer indício que levasse à aplicação. Tem 1 minuto para concluir, tá, doutor Vladimir? O senhor está excedendo já o prazo. 1 minuto para concluir. Então, não sendo o caso de julgamento por causa madura, mas a caso entenda por reformar e devolver esses autos, que se verifique quanto à necessidade de produção de prova testemunhal, que naquela época foi dispensada pelo Dr. Normandes, visto a caracterização firme e convicta de que nenhum bem jurídico foi atingido. Muito obrigado pela atenção. Desculpe me prolongar, senhor presidente. Nós que agradecemos, doutor Vladimir. Vamos devolver a palavra ao juiz Orlando Vasconcelos. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu não poderia, sem antes prosseguir aqui no julgamento, sem me manifestar a satisfação, a gratidão e ouvir o doutor Vladimir, que sempre com muita destreza, muita gentileza e muita seriedade conduz seus trabalhos no âmbito da Corte Eleitoral. Então, registro aqui a minha satisfação e parabéns ao doutor Vladimir pelo excelente trabalho. Primordialmente aqui eu já vou me manifestar sobre as duas preliminares arguídas, primordialmente sobre a tempestividade, nos termos do parágrafo 13º do artigo 73 da Lei das Eleições, em face das decisões proferidas nas referidas representações especiais por conduta vedada, será cabível a interposição de recurso nominado, cujo prazo será de 3 dias, o qual faça colação desse preceito legal. E pouco Vossa Excelência da leitura. Na espécie, observa-se que a partir da consulta no módulo expediente do PJE, o Ministério Público fora intimado efetivamente em 1º de setembro, na sexta-feira, após escoado o prazo de 10 dias para a ciência automática. Excelência. Acompanhe o relator. Juiz Anselmo Gonçalves. Acompanhe o relator. Juiz Paulo Madeira. Acompanhe o relator também, presidente. Juíza Tina Souza. Acompanhe o relator, presidente. Juíza Ariadne. Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho, então essa preliminar está rejeitada. Vossa Excelência pode prosseguir na segunda preliminar, doutor. Perfeito, Excelência. Em relação ao erro na nomenclatura, a jurisprudência do TSE tem admitido a aplicação do princípio da fungibilidade para os casos de interposição de agravo regimental, ao invés de recurso nominado, desde que preenchidos os requisitos objetivos extrínsecos do recurso. E aqui eu trago o julgamento de relatoria da ministra Carmen Lúcia, datado de 28 de abril de 2023, para subsidiar esse entendimento.
Portanto, observa-se que, sendo tempestiva a interposição do agravo, é possível a aplicação do princípio da fungibilidade, por se tratar de erro excusável para recebê-lo como recurso nominado. Ante o exposto, eu rejeito também essa preliminar invocada pelo agravado e voto pelo conhecimento do presente recurso. Perfeito. Como vota, juiz Carlos Antônio? Eu acompanho, Lúcio Relator. Juiz Anselmo? Também acompanho, relator. Juiz Paulo Madeira? Acompanho também, presidente. Juíza Tina Souza? Com o relator, presidente. Juíza Ariadne Alencar? Acompanho, presidente. Eu também acompanho, então Vossa Excelência pode prosseguir no mérito. Obrigado, presidente. Devo registrar que assiste em razão ao Ministério Público quanto à necessidade da colegialidade no julgamento das representações especiais por conduta vedada, eis que, a teor do disposto no parágrafo 12 do artigo 73 da Lei 9.905 de 96, a representação contra a não observância do disposto neste artigo observará o rito do artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90. Não obstante, não há que se falar em prejuízo ou nulidade, mormente porque, findo a competência dos juízes auxiliares e redistribuídos os autos a esta relatoria, ainda que por meio de interposição do presente recurso, restará submetido o feito ao exame do órgão colegiado. Ato seguinte, eu registro de ser de suma importância que, quanto à ausência de audiência de instrução para a oitiva das testemunhas arroladas na contestação invocada pelo recorrido e a qual constituiria óbice a maturidade da causa, não há vislumbro, seja porque presentes nos autos todos os elementos necessários e suficientes da tomada da decisão, seja porque o recorrido, ao arrolá-las, não indicara a pertinência de tais testemunhas para a resolução do caso, razão pela qual as reputo desnecessárias e o faço confito no artigo 23 da Lei Complementar 64 de 90. Assim, por entender suficientemente instruídos os autos, passo a análise do mérito da questão. Conforme relatado em súdito recorrente contra a decisão monocrática do juiz auxiliar deste tribunal, que julgou improcedente a representação por conduta vedada tendente a afetar a igualdade de oportunidade entre os candidatos no pleito eleitoral, ajuizada em face de Jaime Nunes, esculpida no artigo 73, inciso 1 da Lei das Eleições. Assim, cinge-se a controvérsia acerca da configuração ou não pelo recorrido da conduta vedada constante no artigo 73, inciso 1 da Lei das Eleições. O qual colaciono aqui a pertinência legal, mas deixo de lê-lo para não cansar Vossas Excelências. A jurisprudência do TSE, a utilização para a utilização de bens públicos como cenário de propaganda eleitoral será lícita apenas se preenchidos os seguintes requisitos. O primeiro é o local das filmagens seja de livre acesso a qualquer pessoa. Segundo, o serviço não seja interrompido em razão das filmagens. Terceiro, o uso das dependências seja franqueado a todos os demais candidatos. E o quarto, a utilização se restringe à captação de imagens sem encenação. E aqui eu faço juntada também de julgamento de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, com data do DJE de 23 de agosto de 2021. No caso, sendo examinado, aponta ao parquê que o recorrido incorreu na conduta vedada ao veicular em suas redes sociais e no horário eleitoral gratuito propaganda eleitoral gravada no dia 24 de agosto de 2022 nas dependências do HE do Estado do Amapá sem que houvesse autorização para tanto. Adianto que assiste razão ao MPE, isso porque verifico que, a partir das provas constantes dos autos, a conduta do recorrido incorre na vedação do artigo 73, inciso 1 da Lei das Eleições, violando ao menos 3 dos 4 requisitos estabelecidos pela jurisprudência para a não configuração do ilícito previsto no supracitado dispositivo. E passo a explicar. Primeiro porque se observa que ainda que não seja constatado a presença do recorrido não tenha acarretado a interrupção dos serviços em decorrência de sua presença no equipamento público, o local em que se realizou a filmagem da peça publicitária não era de livre acesso a qualquer pessoa e ocorre em área interna e reservada do hospital, destinada apenas a pacientes e seus acompanhantes. Além disso, a teor do depoimento colhido em diligência pelos servidores do MPE, tem-se que a filmagem ocorreu sem autorização dos responsáveis pela administração do hospital. Segundo, porque
mesmo que não seja possível concluir que o candidato tenha se arrogado de sua condição de vice-governador para ter acesso ao local com maior facilidade, também é de se crer que o acesso às dependências de internação dos pacientes do HE seja de acesso franqueado a todos os candidatos. Por último, porquanto se verifica que não há mera captação de imagens no local, eis que se pode distinguir no vídeo juntado aos autos que há claramente interação por parte do recorrido com os eleitores ali presentes, com o objetivo de explorar eleitoralmente a situação do HE. Por essas razões, violado 3 dos 4 requisitos estabelecidos pela jurisprudência eleitoral para se considerar ilícita a utilização dos bens públicos em propaganda eleitoral, entendo restar caracterizado o descumprimento do preceito legal acima já preceituado, atraindo-se a reprimenda da multa prevista no parágrafo 4º do artigo 83 da resolução do TSE 23.610 de 2019. E quanto desta referida multa, eu entendo em aplicá-la em patamar mínimo, tendo em vista a ausência de reiteração da conduta. Estão me ouvindo, senhor presidente? Sim, sim. Tendo em vista a ausência de reiteração da conduta e ainda a determinação de suspensão da veiculação da propaganda pelo juiz auxiliar, a qual entendo ter sido capaz de reduzir a potencialidade do desequilíbrio do pleito, não havendo razão para aplicação da penalidade de cassação de registro, a qual deve ser reservada apenas para os casos de cuja gravidade o requerido. Ante o exposto, eu voto pelo provimento do recurso para julgar procedente a representação e condenar o recorrido Jaime Domingues Nunes ao pagamento de multa no valor de R$ 5.320,50, nos termos do parágrafo 4º do artigo 83 da resolução 23.610 de 2019 do TSE. Este é o meu voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Orlando. Com o voto, juiz Carmo Antônio. Eu só estou com uma dúvida. Essa decisão monocrática foi preferida por quem, juiz Orlando Vasconcelos? Foi pelo juiz Normandes de Souza, excelência. Propaganda. Juiz da propaganda. Ok. Eu também tive essa mesma dúvida, Carmo, por isso que eu colhi os votos em separado, pelo seguinte, nós tínhamos os juízes auxiliares para propaganda. Esse processo, quando chegou a primeira vez no TRE, chegou para coibir conduta vedada que teria sido praticada naquele período da propaganda. E o juiz Normandes, ele deu uma decisão, essa decisão foi submetida, parece, inclusive, ao colegiado. E aí o recurso do Ministério Público agora foi para o relator, questionando isso, que, segundo o Ministério Público Eleitoral, esse tipo de ação deveria ser julgado pelo colegiado. Então, o Ministério Público sustenta uma tese muito interessante, de que, na verdade, a lei, ela diz que, e ele tem razão nesse sentido, juíza Ariadne. Aguardar, presidente. Eu vou antecipar o meu voto pelo seguinte, eu conheço a matéria, eu atuei nesse processo, na linha ainda na fase da propaganda, como o próprio relator, aliás, o próprio advogado falou, o voto foi da minha relatoria naquela questão da propaganda, e eu estou completamente apto a votar no seguinte sentido: a conduta vedada que está sendo trazida à nossa apreciação, ela é prevista no artigo 73 da Lei das Eleições, inciso 1, que diz assim, a norma diz assim: são proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidade entre os candidatos. Item 1, ceder ou usar em benefício de candidato, partido, etc., bens móveis ou imóveis pertencentes à administração pública, ressalvada para a convenção. A meu ver, quando essa conduta aconteceu, nós estávamos numa fase de propaganda eleitoral. E, a rigor da palavra, não houve cessão de bem público ao candidato Jaime Nunes para ele utilizar em propaganda. Não houve a cessão. O fato aconteceu dentro do hospital HE,
e o Jaime estava colhendo imagens para a sua propaganda eleitoral, e ali no HE, ao invés de entrar para o lado esquerdo, que quem conhece o HE sabe que o acesso restrito é para o lado esquerdo, ele entrou para o lado direito. E no lado direito, qualquer um entra. Nós podemos ir agora lá, quem estiver em Macapá pode ir agora. Entrando para o lado direito, você tem acesso àquele corredor onde foi feitas as imagens. E ali, então, a câmera vinha e ele falava com pessoas que estavam, era muita gente, como sempre foi, cheio de gente, aqueles corredores, pacientes no chão, pacientes na sala, e ele saiu, então, a câmera filmando, e ele conversou com algumas pessoas. Na imagem, quando nós pegamos esse material para propaganda eleitoral, ele não pede voto, ele apenas entrou ali para mostrar a situação da saúde pública, tanto que foi absolvido na propaganda. E isso chega agora para nós, para uma aplicação de multa em conduta vedada. Eu tenho até lá minhas dúvidas se nós não estamos aqui num bis in idem. Afinal de contas, esse material, a conduta vedada, o objetivo é aplicar multa, tirar a conduta vedada de circulação e aplicar multa. Foi tirada, aliás, nem foi tirada, porque ele apenas filmou, o espaço não foi cedido a Jaime Nunes. Então, eu penso com todas as venhas que esses requisitos da jurisprudência trazida pelo ilustre relator, né, que diz que ocorre em 3 da lei, né, que é bem claro em dizer que a conduta é ceder ou usar em benefício de candidato um prédio. Jaime não usou o prédio, ele estava colhendo imagens para uma propaganda eleitoral. Então, com essas razões, eu peço venha ao ilustre relator, mas eu voto pelo não provimento do recurso. E o processo, então, fica assim. O TRE do Amapá, a unanimidade, rejeitou as preliminares de intempestividade e fungibilidade recursal, e no mérito, após o voto do juiz relator, Orlando Vasconcelos, pelo provimento do recurso, pediu vistas o juiz Carmo Antônio. O juiz João Lages antecipou o voto pelo improvimento e os demais membros aguardam o voto de vista. Perfeito? Tá ótimo. Doutor Vladimir, muito obrigado, tá bom, doutor? Se quiser ficar conosco, será sempre bem-vindo. A nossa presença. Muito obrigado, excelência. Alento. Fique com Deus, bom trabalho. Um abraço. Vamos ao item 2 da pauta, é a prestação de contas eleitorais, Carmo 0600-865 de 2022, origem Macapá, relator juiz Carmo Antônio, interessada Flávia Cristina de Barros Maia. Comporão a turma, além do relator, os juízes Anselmo Gonçalves, Paulo Madeira, Tina Souza, Paola Santos, Rivaldo Valente e João Lages. Relator, com a palavra. Excelências, o advogado da Flávia Cristina de Barros Maia pediu sessões anteriores a retirada de pauta. Eu retirei, atendendo o atestado médico. E agora, mais uma vez, ele fez outra solicitação e justificada, apresentou um atestado médico do dia 4, só que não há previsão de alta. E qual é a particularidade? São duas, que eu explico para os colegas por que eu não vou tirar de pauta. A primeira delas é porque ele não tem tempo, não sabemos quando ele vai ter alta. A segunda é que isso faz parte da nossa meta. Se nós não julgarmos agora, nós descumpriremos uma meta para o ano que vem. E o terceiro é que meu voto, se meus colegas acompanharem, pela aprovação com ressalvas, e não pode ter um resultado melhor do que esse para ele, a não ser que meus colegas não acompanhem. Então, eu vou colocá-lo em julgamento, sim,
correndo o risco de, eventualmente, no momento futuro, ele suscitar nulidade. Perfeito. Então, Vossa Excelência pode prosseguir. Então, passo ao relatório. Trata-se de prestação de contas eleitorais de Flávia Cristina Barros Maia, candidata ao cargo de deputado estadual pelo Partido Trabalhista Brasileiro, nas eleições de 2022. E o Núcleo de Análise de Contas Eleitorais e Partidárias, o NACEP e o Ministério Público, opinaram pela desaprovação das contas, sendo que o Ministério Público Eleitoral se manifestou também pela devolução do valor de R$ 59.583,99 ao Tesouro Nacional. Esse é o brevíssimo relatório. Vamos ouvir o Ministério Público Eleitoral. Doutora Sara, Vossa Excelência está com a palavra. Excelência, reitero os termos do parecer. Nos termos do parecer, devolvo a palavra ao relator. Excelências, quando houve análise processual, como também apresentou manifestação sobre todas as irregularidades. Então, quanto à primeira, a certidão de regularidade profissional está sanada. Isso está no ID 5101954. No tocante ao indício de ausência de capacidade operacional de fornecedor, por quê? Porque o sócio da empresa está inscrito em programa social, mas o próprio artigo 91 da Resolução TSE 23607 diz que o fato deverá ser destacado para avaliação do MPE, o qual apurará o indício, inclusive mediante a instalação de inquérito, se for o caso. E eu, analisando o caso concreto, essa verba destinada por esse sócio é de R$ 1.500, correspondente a 100 bandeiras, que, independentemente de participar de programa social, não vejo irregularidade nessa falha. Tá? A outra questão é a contratação de pessoal para prestar serviço de coordenação de campanha, sem que fosse especificado. Eu, inicialmente, votei que haveria necessidade, mas fui vencido pela maioria do tribunal, e eles estão dizendo que basta que haja justificativa, até ainda que genérica. E é o caso, eu estou aderindo ao princípio da colegialidade. E a última irregularidade, constatada pelo MP, inclusive com pedido de devolução, é que ele diz o seguinte, que ele não tem redes sociais, mas a falha foi só na omissão. Com ressalvas às contas de Flávia Cristina de Barros Maia, referente às eleições de 2022, nos termos do voto do juiz relator. Item 3 da pauta é a prestação de contas 060-1252 de 2022, origem Macapá, relatora a juíza Tina Souza, o interessado é o Partido Solidariedade, além de Marcelo de Matos Dias e Antônio Eduardo Correia Braga. Comporão a turma, juntamente com a juíza Tina, os juízes Orlando Vasconcelos, em substituição à juíza Paola Santos, que se declarou impedida, Rivaldo Valente, Carmo Antônio, Anselmo Gonçalves, Paulo Madeira e João Lages. Ilustre relatora Antônio Anselmo Gonçalves, Paulo Madeira e João Lages. Ilustre relatora, com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Demais pares, doutora Procuradora Regional Eleitoral, senhoras e senhores presentes nesse plenário, demais que nos acompanhem pelas redes sociais, com os presentes autos de prestação de contas final do Partido Solidariedade, referente à campanha nas eleições gerais de 2022. As contas finais foram apresentadas intempestivamente em 22/11/2022, em desacordo, pois, com as disposições do artigo 49 caput da Resolução 23607/2019 do TSE. Publicado o edital e decorrido o prazo legal, não houve impugnação. Em parecer preliminar, a unidade técnica identificou algumas irregularidades, sendo o partido intimado a saná-las no prazo legal, e apresentou as referidas contas retificadoras. A documentação apresentada pela agremiação foi submetida ao exame técnico do Núcleo de Análise das Contas Eleitorais Partidárias, que, em parecer conclusivo, apontou as seguintes irregularidades. A primeira, a apresentação intempestiva de contas finais. 2, o envio intempestivo de relatório financeiro, de que trata o artigo 47, inciso 1, da Resolução 23607 do TSE. A omissão de gastos no valor de R$ 17.001,44.
Tais irregularidades, segundo a unidade técnica, não comprometeriam a regularidade das contas, consoante o artigo 74, inciso 2º da norma regente, sugerindo a aprovação das contas com ressalva e a devolução do Tesouro Nacional do valor referente aos gastos eleitorais omitidos na prestação de a aprovação das contas com ressalvas, em razão da intempestividade da entrega da prestação de contas final e do relatório financeiro, e o recolhimento ao Tesouro Nacional, agora no valor de R$ 8.901. Trouxe aos autos as justificativas e os documentos a fim de sanar as irregularidades dos autos apontadas. Todavia, em que pese haver atraso na apresentação desses documentos, sucedeu atendimento das diligências visando a demonstrar a transparência da prestação de contas, não ocorrendo destaque qualquer prejuízo à marcha processual, repiso. Nessa linha de raciocínio, trago à colação o precedente desta Corte na prestação de contas eleitorais, da relatoria do eminente desembargador João Guilherme Lages Mendes, na prestação de contas 0601-03402, cujo julgamento deu-se em 8/12/2022 e foi publicado no mesmo dia, em sessão. Quanto às falhas apontadas pelo NACEP, como não sanadas na prestação de contas, para melhor análise, analiso-as individualmente. Da tempestividade da apresentação da prestação de contas final. A prestação de contas foi apresentada, como dito, em 22/11/2022, portanto, em afronta aos dispositivos do artigo 49 da Resolução 23.607. Todavia, não se trata de irregularidade grave, conforme consolidada a jurisprudência dessa Corte, ensejando tão somente a anotação de ressalvas. E eu trago também à colação o acordo desta Egrégia Corte, de número 7517/2022, da relatoria do juiz Orlando Vasconcelos, julgado em 23/11/2022, publicado em sessão. O número 2, a segunda irregularidade apontada pelo NACEP, diz respeito ao descumprimento do prazo quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha. Neste ponto, o partido justificou o atraso da entrega dos relatórios financeiros de campanha, alegando problemas de acesso à internet, impossibilitando o cumprimento do prazo estabelecido na norma de regência. Contudo, assim que o acesso à internet foi restabelecido, foram enviados os relatórios financeiros, não trazendo problemas para a transparência e fiscalização da presente prestação de contas. Diante dessa irregularidade apontada e da justificativa do prestador de contas, reputo que a falha enseja também apenas a anotação de ressalva. Outro não é entendimento desta Corte, ilustrado pela jurisprudência que colaciono, também da relatoria do juiz Orlando Vasconcelos, o acordo do TRE 7517/2022, publicado em 23/11/2022. A terceira irregularidade diz respeito às omissões relativas às despesas constantes na prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral. No que concerne a esta omissão de despesas identificadas por meio das informações constantes na base de dados da Justiça Eleitoral Especializada, em confronto com as notas fiscais eletrônicas, a unidade técnica concluiu que o partido omitiu algumas despesas, e eu faço, Excelência, no meu voto escrito, uma pequena tabela, identificando a data, o CPF ou CNPJ do fornecedor, o nome do fornecedor, que aqui foi o Google Brasil Internet Limitada, o Google Brasil Internet Limitada, Facebook Serviço Online do Brasil Limitada, Comercial Rio Jordão Limitada e ECR de Souza Eireli. Também faço referência à nota fiscal ou recibo respectivo, o valor de cada qual, que totalizou o valor de R$ 8.901,44, e o percentual equivalente da representatividade das despesas em relação ao total da despesa apresentada de campanha. É bem verdade que a Corte possui precedentes no sentido de julgar desaprovadas contas do Diretório Nacional do Partido Solidariedade,
na prestação de contas 060148635 do DF, a relatoria do ministro Benedito Gonçalves, publicada no DJE do dia 27/6/2023, que fala, então, desse percentual diminuto em relação ao valor total de despesas de campanha. Por fim, quanto ao recolhimento aos cofres públicos do valor de R$ 8.901,44, tenho que não seja óbice a aprovação das contas com ressalvas, eis que os valores omitidos na prestação de contas representam o valor absoluto diminuto ou de percentual inexpressivo, conforme o presidente desta Corte, a exemplo da prestação de contas 0601-43161, o acordo é o 7965, da relatoria do juiz Mário Júnior, publicado no DJE do dia 26/6/2023. Ante o exposto, voto pela aprovação com ressalvas das contas do Diretório Estadual do Partido Solidariedade, referentes à campanha das eleições gerais de 2022, nos termos do inciso 2º do artigo 44 centavos, referente aos gastos eleitorais omitidos na prestação. Como vota o juiz Orlando Vasconcelos? Senhor presidente, eu acompanho integralmente, tá, a relatora. Juiz Rivaldo Valente? Senhor presidente, da forma, acompanho a eminente relatora, uma vez que o brilhante voto está de acordo com o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade e da colegialidade. O tribunal já tem posição firme nesse sentido. É como voto. Perfeito. O juiz Carmo Antônio? Eu acompanho a relatora, excelência. Juiz Anselmo Gonçalves? Também acompanho a relatora. Juiz Paulo Madeira? Acompanho também, presidente. Eu também acompanho e anuncio o resultado. A TRE, por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas do Solidariedade referente às eleições de 2022, nos termos do voto da juíza relatora. Senhores membros, senhora procuradora regional eleitoral, não há mais processos em mesa ou em pauta para a sessão.